Olá Brasil, olá amada nação brasileira, sou o Dr. Frank Solov e aqui com você, aqui no canal Saúde, Política e Geopolítica, aqui com você, trazendo para você os assuntos que acontecem no Brasil e no mundo, as tensões, o que acontece, o que está acontecendo, os escândalos, os roubos bilionários que estão acontecendo atualmente no Brasil. Olha, muita coisa, gente, está acontecendo no nosso Brasil, já passivo aí, de impeachment, de mudança de governo, de, sabe, mudança, dessa justiça brasileira, para que o povo brasileiro tenha segurança, para que o povo brasileiro tenha realmente prosperidade, neste país, O que está acontecendo no Brasil é inadmissível, A gente como brasileiro admitir isso no nosso país, Vejam só, vamos começar com algumas notícias. Hoje vai ser bem rapidinho, um mix super rápido aí para você se inteirar do que está acontecendo para você, Deixa eu me identificar para você. Sou o Dr. Frank Solov, sou cantor, compositor, farmacêutico, produtor de eventos, e muito mais aí, E algumas coisas que faço. É lógico, como todos os brasileiros, que tem muitas atividades aí, Bastante versátil aí no seu dia a dia, Na sua luta do seu ganha-pão. Assim como faz a maioria dos brasileiros, Um povo bastante inteligente, um povo batalhador, vencedor e campeão no seu dia a dia, Olha, gente, olha, muitos escândalos estão acontecendo no Brasil. A gente já vem avisando há muito tempo desse governo que aí entrou aí, E novamente, que voltou novamente, Como diz o vice desse próprio governo, Esse governo que voltou à cena do crime novamente, Isso já era realmente, previsto, pelos brasileiros que isso ia acontecer, O STF tem culpa nisso totalmente, nessa situação no Brasil e realmente também não está fazendo nada. Isso comprova mais ainda essa, sabe, esse coluio, do STF com esse governo aí, por essa desgraça que está acontecendo no nosso país. Olha, em meio a muitos escândalos que vem acontecendo no Brasil por esse governo, já desde quando entrou, vem muitos escândalos aí, muitos roubos, muita falcatrua, Eu vou citar alguns, mas tem vários, alguns importantíssimos aí para você saber que está acontecendo no nosso Brasil, por esse desgoverno criminoso que está aí com o nosso Brasil, Olha, gente, esse governo já vem aprontando muito aí, através de seus ministros, através, de sindicatos ligados aí, a esses ministros e também a essas mídias comunistas, que estão ligadas também a este governo para passar pano, tentar mentir para você brasileiro que esse governo não está enganando você, mas você precisa saber da verdade, do que está acontecendo, não só por mim, mas por vários colegas que estão aqui no YouTube, entre outras plataformas, que ainda temos ainda a oportunidade de falar para você. Até porque nós estamos em um país da ditadura, onde a censura está em todo lugar desse país, impedindo que eu e entre outros colegas aqui do YouTube, e de várias plataformas de redes sociais, e você também, de falar a verdade do que você pensa do seu país. Olha, gente, muitos escândalos estão acontecendo no Brasil, escândalos escabrosos, os mais terríveis estão acontecendo no nosso país, Esse governo que aí está, ele já vem cometendo vários escândalos, e vários escândalos escabrosos mesmo, roubando literalmente o nosso país, Isso é fato, gente, isso é fato, Olha, já aconteceu casos que já são do conhecimento do Brasil todo, A gente viu o caso do ministro, que saiu, foi demitido, o ministro acho que das comunicações, que mandou asfaltar uma estrada que levava à sua fazenda, com recursos públicos, muitos dinheiros, que foi destinados a uma cidade onde uma irmã é prefeita, e que desvios e mais desvios de dinheiros, E já viemos de lá para cá sofrendo vários escândalos criminosos aí, Para você ver, Esse governo tem um projeto, o projeto do Cozinha Solidária. Quem não lembra disso aí, Desse escândalo, vai passando, de lado, a mídia vai, sabe, deixando de falar, não vai lembrando a você, mas nós sabemos o que está acontecendo, Teve aquele projeto do Cozinha Solidária, Onde assessores, de parlamentares, do PT,
dessa extrema esquerda, né, da galerinha da Left People, né, estavam recebendo aí, ó, o projeto, né, Cozinha Solidária, destinou 6 milhões de reais, mais de 6 milhões de reais que eram destinados, né, a compras de marmitas, né, para repassar a pessoas, né, em situação, né, de vulnerabilidade, de fome realmente, né, para você ver, né, e isso não foi entregue, foi roubado novamente, desviado pelos assessores dos parlamentares esse dinheiro. E mais uma vez a gente coloca, porque isso é genocídio, gente. Muitas pessoas morreram de fome porque não chegou essas marmitas, não chegaram estas marmitas, essas pessoas, para matar a fome dessas pessoas, né? Vejam só, isso para mim, para você e para o mundo é genocídio as pessoas aqui no Brasil, né? E olha só, mais escândalos. Isso, e a justiça não faz nada, ninguém vai preso, o STF não questiona, não dá 48 horas para se apresentar, não manda prender, não manda devolver o que foi roubado, nada. Se é de direita, tá preso. Tá preso, é tudo tomado, tudo, sabe, tomado por eles, né? Se é de esquerda, parabéns. Foi um ótimo crime. Continuamos assim. É assim que eles fazem. É assim que está fazendo o STF no nosso Brasil. Olha, e mais crimes estão cometendo no nosso Brasil, né? Mais crimes. Olha, tiveram o escândalo do pé de meia. Quem não se lembra do pé de meia, né? Mais de 35 milhões de reais aí, né? Envolvido no esquema do MEC, né? Para o projeto aí para alunos, né? Como poupança aí para no final dos seus estudos, a garantir o aluno a seguir uma vida aí, né? De investimentos, né? Ou de cursos ou de aperfeiçoamentos, né? Do aluno. E esse dinheiro foi desviado também, não foi entregue. Tinha mais alunos do que o projeto já garantia envolvido nesses esquemas, que realmente era fraude, né? Vazamento aí de valores. O que esse governo faz realmente é roubar literalmente os brasileiros e prejudicar os mais vulneráveis, os mais pobres e causar muita revolta aos brasileiros, né? E por último aí, nós tivemos aí, né, entre vários escândalos, né, nós tivemos aí o escândalo dos aposentados do INSS. Vejam só, né? Mais de 6 bilhões, foram números que eles citaram aí, né? Mas os valores são muito mais que isso, né, gente? Eles falaram 6 bilhões em desvio aí do, do INSS, né? Através do presidente do INSS, né, o Stefanuto, né, esse aqui, ó, que era o presidente lá do INSS, esse foi colocado pelo Lula, né, para administrar lá como presidente do INSS, para gerir, né, as contas, previdências, né, benefícios. Ele estava gerindo roubalheira, né, principalmente para roubar dos aposentados, os nossos velhinhos, seu avô, meu avô, a sua avó, a minha vovozinha, né? O meu paizinho, ou alguma pessoa em casa que está lá acamado, né? Que recebe benefício do LOAS ou por acidente, que precisa custear os seus medicamentos, a sua saúde, a sua vida. E junto com os sindicatos, né? Esse presidente do INSS colocado por Lula, eles esquematizaram aí, né? Um débito automático. Que retirava aí da conta dos aposentados, né, valores, né, 40, 50, 60, vários valores. Isso desde 2019. Você lembra que Bolsonaro, ele de imediato, assim que assumiu o governo, ele determinou uma medida provisória já impedindo, né, as fraudes no INSS, bloqueando, impedindo essas ações. Dali para cá ele cortou muita coisa, impediu vários vazamentos, inclusive os sindicatos, né, ficaram, né, morreram de sede por isso, né? Porque são criminosos. Quando entrou esse governo agora, eles derrubaram essa medida, abriram as portas e deixaram roubar à vontade. Tanto isso é verdade que o ministro Carlos Lupen, o ministro da Previdência Social do Lula, né? O Lupen, ele sabia desses esquemas, né? Do que estava acontecendo há um ano
no INSS, desses descontos automáticos, né, desses esquemas aí dentro do INSS. O Lula recebeu mais de 15 vezes, né, estes desenvolvidos, né, neste esquema do INSS. Também nada fez, né? Por que será, hein? Ah, por que será? Porque, logicamente, está envolvido nisso, né? Essa é a grande verdade, né? Os brasileiros sabem disso, né? Do que eles estão fazendo, né? E olha, tem também outro fato curioso, né? Dentro desse escândalo, né, bilionário do INSS. Olha só, quem também está envolvido nessa fraude bilionária do INSS, né? O irmão do Lula. Olha ele aqui, ó. Frei Chico. É, o larápio dos velhinhos aposentados, né? O irmãozinho, né? Será que ele também não sabe disso, hein? Será que não está envolvido nisso, né? Pois é, tá aqui, ó. Sindicatos do irmão do Lula, sindicato do irmão do Lula, né? O Frei Chico, alvo da Polícia Federal também. Isso já foi descoberto, né? E a fraude leva aí, né? Esse roubo aí, a compra de carros, né? Coisas, pagamento de contas, cartão de crédito. Olha, eles lavam de todo jeito o dinheiro dos velhinhos aposentados. Mas, gente, falando sério, né? É uma covardia criminosa com os aposentados, com os nossos velhinhos aposentados do Brasil, né? É uma covardia criminosa, nojenta, imunda, imoral, que já deveriam estar presos todos eles. Ninguém está preso. Acreditem, o STF não mandou prender ninguém, né? Não, a justiça não mandou prender ninguém, apenas afastou, né? O Lula afastou o presidente do INSS, né? O Carlos Lupen, né, o ministro da Previdência, também ainda não foi afastado. Até falou, Iago, até falou, né, em um dos seus áudios, em uma reunião, que o INSS é um boteco, onde ele está lá como gestor, né? Olha o que ele fala, né? Quer dizer, eles roubam literalmente o Brasil, né? Roubam literalmente os aposentados. E roubar os aposentados, gente, é um crime escabroso, né? Imundo, nojento. Essas pessoas, se o STF tivesse vergonha na cara, esses ministros do STF tivessem vergonha na cara, eles já dariam voz de prisão a este presidente, ao ministro da Previdência, a esse presidente do INSS, a todos esses sindicalistas, inclusive o irmão do Lula, e devolvessem todos os dinheiro, tomasse tudo que eles têm e colocasse ele numa cadeia, todos eles com prisão perpétua até apodrecerem na cadeia. É o que eles merecem. Um crime como esse é para esses criminosos apodrecerem, literalmente na cadeia. São gente da pior espécie, criminosos. Eu falo isso, gente, porque, olha só, entendam só isso. Muitos aposentados que recebem, né, o seu pagamento de aposentadoria, que se aposentam, né, com tempo de idade, né, com tempo de trabalho, que recebem um salário já de miséria absoluta. Já é uma miséria que recebem. E muitas dessas pessoas, né, têm o dinheirinho ajustado ali, ajustado, contado, né, para comprar o alimento, né, para comprar alguma coisinha que sobra, um calçado, uma roupinha, né, quando sobra. E para comprar, principalmente, os seus medicamentos. Os seus medicamentos, né? A maioria dos aposentados velhinhos do nosso Brasil, 90% da maioria dos velhinhos do Brasil, dos aposentados, que são cerca de 22 a 25 milhões de aposentados no nosso Brasil, cerca de 8 a 9 milhões de pensionistas, né? E mais de 1,5 milhão a 2 milhões de auxílios, né? Como BPC, acidente, etc., que estão envolvidos, né? Ou seja, essas pessoas têm um dinheirinho ajustado ali, né? E muitas dessas pessoas, durante todos esses descontos que foram feitos nas suas contas ao longo desses anos, desde 2019 essas coisas estavam acontecendo no Brasil, não é? E esse dinheiro descontado, muitos velhinhos morreram no meio do caminho, porque não tinham condições mais de comprar os seus medicamentos. Porque imagine só, alguns descontos que eram feitos nas contas desses velhinhos eram absurdos. 60, 80, 100 reais, que isso faz falta, sabe? Na compra de um remedinho de controle de pressão, na compra de um remedinho para o controle do diabetes, né? Isso é fundamental na saúde e na vida das pessoas, principalmente dos aposentados e velhinhos, pessoas que são praticamente vulneráveis nesse país, né? Que dependem desse dinheirinho para sobreviver,
principalmente na manutenção da sua vida pelos medicamentos. E esses cretinos, canalhas imundos, roubam literalmente os aposentados de maneira imoral, canalhas. Todos eles eu cobro que no Brasil prendam todos esses canalhas, prendam esse presidente, prendam esses sindicalistas, prendam todas as pessoas e tomem tudo que ele tem e devolvam centavos por centavos aos aposentados com juros e correções monetárias. É o que o Brasil deseja. Nós desejamos isso. São canalhas, literalmente canalhas, que fazem isso com aposentados. Vagabundos, canalhas, imundos, genocidas da humanidade. Essa é a grande verdade. Olha, Brasil, é revoltante o que a nação brasileira passa. Eu também não aguentaria, né, sem falar essas coisas. É difícil pra gente, né? A gente pede desculpa por se exaltar num momento como esse, mas o Brasil inteiro está revoltado e todo mundo se revolta com isso. Não tenha dúvida que todo mundo se revolta com esse tipo de coisa. Mas Deus está por esse país. Esse país vai ser limpo de toda essa bagunça, sabe? De toda essa canalice que fizeram com o nosso país, né? Com essa covardia criminosa de trazer um bandido que estava preso, né? A cena do crime para voltar a roubar e destruir o nosso país novamente. Isso aí é um absurdo. Não devemos nunca aceitar isso. Né? O brasileiro não aceita isso. Né? Mas vamos lutar. Continuemos lutando pelo nosso Brasil, pela liberdade do nosso Brasil. É isso aí, Brasil. Voltarei com novos vídeos, né, com novas informações nos próximos editoriais. Esse foi curto para você, alguma coisa bem passageira, né? Mas muitas coisas estão acontecendo no Brasil e no mundo. Voltarei com mais assuntos ainda em um novo editorial. Valeu, Brasil. Um abraço a todos, um abraço à nação brasileira. Que Deus abençoe os nossos velhinhos, né? E protejam eles, né? E protejam o povo brasileiro, o povo de Deus desse mundo. Peço a você o seu like, peço a você que participe do canal, nos ajude, né, a estar sempre informando a você a verdade e estar junto na defesa do nosso Brasil. Viva o Brasil! Viva Israel! Viva o povo de Deus, Brasil!